pessoal, eu sou a Alexandra Meira, da equipe da Aliança Empreendedora. E nessa aula do Tamo Junto, nós vamos ensinar você a gerenciar a sua produção. Mas espera aí, por que o gerenciamento da produção é tão importante para o seu negócio? Sabendo exatamente quais são os processos de produção e se organizando para fazê-los, você fabricará produtos e serviços de qualidade, entregará sem atraso e gerenciará o seu estoque de maneira eficiente. E isso, com certeza, vai se reverter em clientes mais satisfeitos e felizes e em uma maior capacidade de produção. Essas duas últimas coisas juntas farão a sua receita e, consequentemente, o seu lucro aumentar. O processo de produção, tanto de serviços quanto de produtos, não é nada mais do que a transformação de entradas em saídas. Mas o que isso significa? As entradas são todos os recursos que você precisa para produzir o seu serviço ou produto. Podem ser materiais como, por exemplo, tecido, farinha, areia. Podem ser informações, é o caso de quem trabalha com direito, contabilidade ou consultoria. E podem ser até os próprios clientes, no caso de salões de beleza e academias de musculação. Quando falamos em transformação, nos referimos ao processo de produção em si. São todas as operações necessárias para tornar os seus recursos em produtos ou serviços finais. No final da transformação, obtém-se um produto ou um serviço acabado, o que chamamos de saída. Segundo o seu tipo de atividade, as suas saídas vão criar estoques que aumentarão ou diminuirão de acordo com as suas vendas e o vencimento dos seus produtos. É interessante pensar que atividades de serviço ou encomendas geralmente não geram estoque, pois a compra já é quase certa. Existem muitas formas de gerenciar a produção de um negócio, mas todas elas dependem das seguintes características e condições do produto ou serviço. A primeira é a natureza do seu produto ou serviço. Se ele é perecível ou não, se ele é feito sob medida ou se a produção é em série. A segunda é a variedade dos seus produtos ou serviços, ou seja, quantos tipos diferentes você produz e o quão diferentes eles são entre si. O terceiro é o volume de venda. É a quantidade de produtos e serviços que você entrega. É importante você perceber que alguém que produz 50 sabonetes por mês não tem as mesmas necessidades de produção de quem produz 500 sabonetes no mês. Além do volume de venda, o gerenciamento da produção depende da sua demanda. Ela é estável ao longo do ano ou passa por grandes variações em algumas épocas? Você vende mais na Páscoa ou no Dia das Mães, por exemplo? E depende também dos seus fornecedores, ou seja, dos recursos materiais que você precisa. Se você perder fornecedor para alguma matéria-prima, por exemplo, é necessário achar soluções para substituí-lo. Todas essas informações permitem que cada empreendedor ou empreendedora defina um processo de produção próprio que se adapte a essas características. Tudo certo até agora? Beleza! Então, vamos entrar mais no detalhe das etapas de produção, para entender como se inicia uma boa gestão. Para me apoiar nessa parte da aula, vou pedir a ajuda do meu amigo João. O João é professor de violão de manhã e resolveu usar o seu tempo livre durante a tarde para cozinhar bolos de chocolate que ele vende na vizinhança. O primeiro passo a realizar é planejar as entradas, ou seja, listar os produtos e serviços que você vende ou vai vender e quanto você pensa e planeja vender por mês. Para João, a lista é bem curta. Ele vende só bolos de chocolate e imagina vender 100 por mês, ou seja, uma média de 5 por dia, trabalhando de segunda até sexta. Essa meta é o volume de venda planejado e vai significar o tamanho da sua produção. E é a partir dessas metas que você irá definir todo o resto. Assim que a sua meta de produtos ou serviços estiver pronta, você pode começar a planejar as suas entradas. Lembre-se que as entradas são todos os recursos necessários para criar produtos ou serviços durante o processo. Primeiro, você pode fazer uma lista de recursos e das quantidades que você precisa para a produção de uma unidade de cada produto ou serviço. Para fazer um bolo de chocolate, o João precisa de 200 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de chocolate, 100 gramas de manteiga e 4 ovos. Relembrando, a meta do João é fazer 100 bolos por mês. Então, para saber quantos recursos ele vai precisar durante o mês, ele precisa multiplicar esses valores por 100, certo? Ou seja, no total, ele vai precisar de 20 kg de farinha, 10 kg de manteiga, 10 kg de açúcar, 400 ovos e 20 kg de chocolate.
Para ficar mais fácil, você pode escrever num caderno ou num arquivo de computador. Planejando suas entradas, você poderá se organizar melhor para comprar os recursos e até negociar melhor com os fornecedores. Sempre verifique se você tem os recursos suficientes no estoque para evitar de parar de produzir e perder clientes potenciais. Também tome cuidado para não ter estoque demais, principalmente se forem matérias que estragam com o tempo. Por isso, sempre faça uma revisão das suas metas de vendas e das quantidades de recursos que você precisa para ajustá-las à sua realidade. Mais importante ainda, lembre-se que estoque parado é dinheiro parado. Se você está com muito estoque, é porque não precisava daquele material e poderia usar o dinheiro para outra coisa mais importante. O segundo passo é a transformação. Agora que você tem a lista das suas entradas, pode analisar o processo de transformação, ou seja, todas as operações que os recursos vão passar para se tornar o produto ou serviço final. Para isso, vamos listar todas as tarefas que você precisará fazer com as seguintes informações: o nome da tarefa com uma descrição de como fazer, o tempo necessário para realizar essa tarefa, o equipamento e o material necessário. E, se for preciso, o número de pessoas necessárias para a realização da tarefa. Pronto? Depois de ter identificado tudo isso, classifique elas na ordem em que elas devem acontecer. Você pode desenhar o processo em um papel. Nesse desenho, você pode colocar a duração de cada tarefa para ter uma visão geral do tempo total do seu processo e tudo que você achar que sejam informações importantes sobre o processo. Por exemplo, a potência do forno. Provavelmente, fornos com potências diferentes levarão tempos bem diferentes para assar o mesmo bolo. Vamos dar uma olhada no desenho que o João fez sobre o seu processo. Preparar a massa leva 10 minutos. Derreter o chocolate, 5 minutos. Misturar a massa e o chocolate, 10 minutos. Assar o bolo, 40 minutos. Embalar o bolo, 1 minuto. Viu só? Um processo de produção não é nada mais do que uma receita de como fazer o seu produto ou serviço. É importante perceber que a produção não é sempre uma linha reta e é provável que várias das suas tarefas possam ser feitas ao mesmo tempo, permitindo assim ganhar tempo. Por exemplo, para o bolo do João, a massa poderia ser preparada ao mesmo tempo que o chocolate derrete, ganhando assim tempo para que o bolo fique pronto mais rápido. Quando você planeja o seu processo, você deve analisar se tudo que foi definido é realizável em relação à sua meta de venda. Ou seja, você deve comparar a sua meta com a sua capacidade produtiva. Analise as seguintes perguntas: quantas horas eu tenho para elaborar cada produto e serviço por dia? Diante da duração dos meus processos, tenho tempo suficiente para fazer tudo? Eu dou conta de fazer o que planejei sozinho? Preciso ou não de colaboradores ou empregados para me ajudar? Eu possuo todas as máquinas e ferramentas que preciso? Se tiver processos que precisam da mesma máquina, consigo revezar ou tenho vários modelos dessa máquina disponíveis? Pensando nessas questões, João encontrou uma dificuldade. Realizar um bolo com o material que ele possui demora 1 hora e ele quer vender 5 bolos por dia. Como ele dispõe só da tarde, gastar 5 horas só preparando bolos é demais para poder ter tempo para vender. Observando o seu processo, ele percebeu que gasta 40 minutos para assar o bolo. Vendo isso, ele decidiu comprar um forno maior, que possa conter os 5 bolos de uma vez só. Assim, ele economizou mais de 2 horas e meia, deixando tempo para visitar os seus vizinhos e vender os seus bolos. Além disso, produzindo os bolos, o João percebeu que ainda estava perdendo muito tempo na produção indo para a casa da sua irmã, pois é na garagem dela que ele deixou o grande forno que comprou. Ou seja, além do processo de produção, você deve ficar atento à organização do seu espaço de produção para não gastar tempo. Todo o material que você precisa está próximo? Tudo está bem guardado e fácil de achar? O terceiro passo é a saída. Após a transformação, você vai obter uma saída, ou seja, o produto ou serviço final, pronto para ser entregue ao seu cliente. Se o produto ou serviço não foi encomendado anteriormente, ele com certeza vai para o seu estoque. Ter um estoque é muito útil quando a demanda não é muito estável ou quando acontece problema na produção. Por exemplo, se receber mais demandas do que esperava ou se uma máquina sua quebrar, é bom ter alguns produtos na sua reserva.
Contudo, essa dica não serve para produtos perecíveis, como o bolo que o João faz, pois eles podem estragar antes de serem vendidos. O produto estocado também é dinheiro parado dentro do seu negócio, então fique atento aos seus estoques. Se começar a acumular demais, reduza a produção até chegar a um nível de estoque razoável. Por outro lado, se você não tiver estoque, pode gerar atraso na entrega dos seus produtos e, com isso, clientes insatisfeitos. Então é necessário ficar de olho na produção e nas vendas para poder gerenciar um estoque suficiente e ter flexibilidade. Para concluir essa aula, é preciso lembrar que a base da gestão da produção está na previsão das suas vendas, na definição dos recursos necessários, do planejamento das tarefas e do controle dos seus estoques de matéria-prima e dos produtos finais. Os atrasos de entrega geralmente acontecem porque não foi previsto estoque de segurança para atender os seus clientes. Você pode melhorar a sua gestão monitorando seus estoques para que você saiba quais são os produtos que têm maior saída e quais estão parados no seu estoque. Assim, você pode concentrar a produção em produtos que têm maior giro. Saiba quantos produtos você consegue entregar na hora que um cliente faz o pedido e também para que você evite que produtos perecíveis estraguem no estoque. Agora, você tem as informações suficientes para gerenciar melhor o seu processo de produção. Que tal começar a desenhar o processo? Até a próxima!